alguma coisa tem que acontecer. Ou colocamos nossa fé em prática, ou na realidade deixamos de ter fé. É por isso que muitas das vezes reclamamos muito, porque a gente não coloca a fé em prática. Quem ensina isso é Jesus. Ele vai dizer que quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda? Quem já viu, levante a mão, por favor. Já imaginou a fé do tamanho do grão de mostarda, que diz para o monte, atira-te nas profundezas e o monte se atira? Então o que está faltando para nós? Exercer a nossa fé. Agora tem uma coisa interessante. Você que está em casa agora, me vendo agora, que Deus o abençoe. Tem uma coisa interessante que falta cada um de nós fazer. E vou mostrar para você uma coisa. Não adianta dizer que tem fé e não ser obediente. Não adianta falar que tem fé e não obedecer o seu pai, a sua mãe, seu líder. Não adianta. Eu vejo tantas pessoas com uma hipocrisia sem fim, que falam que estão cheios de Deus, mas na igreja louva, que é uma maravilha, né? Canta. Oh, essa menina tem uma voz bonita. Oh! Mas não obedece a mãe e não obedece o pai. E outras vezes também prega, que é uma maravilha, mas na primeira oportunidade que acontece alguma coisa, a gente parte para a briga, desobedecendo. Deus disse que nós temos que ter humildade, ser tardio para se irar, tardio, né, para falar. E muitas das vezes falamos pelo cotovelo. Então o que nós precisamos? Olhar cauteloso para a Escritura. Ela nos ensina como devemos ser. Foi na sexta-feira passada, eu falei aqui sobre Jesus Cristo chamou os discípulos para pregarem. Ele disse: vão, eu vos dou autoridade para expulsar demônio, curar os enfermos. Ó. E nós, como o Cleomar falou, estamos perdendo essa autoridade porque o nosso coração não está ligado com Deus ainda. Ainda é o nosso eu. E enquanto for o nosso eu, não teremos autoridade. Tu pode ser o maior filósofo que for, o maior escolado que for, tu pode ser de cátedra, mas se você não tiver a humildade, o reflexo de Cristo, se eu não tiver o reflexo de Cristo, não vai adiantar nada. Hoje vendo, olha o título, Santa Ceia. Estamos lembrando um dos momentos mais importantes da Bíblia, quando Jesus está numa mesa. E mesa, para quem não sabe, representa algo muito importante até o dia de hoje, para a cultura judaica e para aqueles que conhecem verdadeiramente a essência, estar numa mesa. Mesa representa comunhão. Mesa representa partir do pão. Mesa representa se doar. Jesus pegou um elemento chamado pão e disse: este é o meu corpo repartido por vós. Ele está se doando. Depois ele pega o vinho. Para quem não sabe, sabe por que Jesus Cristo pegou o vinho? Pesquisando a fundo as propriedades da uva, não existe frutinha para ter mais propriedades medicinais do que a uva. Frutas pretas. Ele pega a taça e diz: este é o meu sangue. Agora vamos fazer uma comparação da uva com o sangue de Jesus. O sangue que lava, o sangue que purifica, o sangue que saura, o sangue que cura e o sangue que leva o homem para o reino dos céus. Jesus, ele não é remédio, ele é cura. Eu tenho uma dor de cabeça,
tomo um remédio, passou. Depois volta a dor de cabeça de novo, eu tomo remédio de novo, passou. Vai ter um tempo que eu tanto tomar esse remédio, o meu organismo já se acostumou com aquilo. Mas quando Jesus chega, a dor de cabeça passa, a dor some, passa tudo porque é cura. E aí, andamos batendo no peito, falando que somos de Jesus, que somos de Deus, mas não conseguimos ter compreensão com o próximo, com a mãe, com o filho, com o vizinho. Não temos compreensão. É hora de fazer uma reflexão e nos converter. Você estava aqui sentado, o Senhor disse: é hora de chamar esse obreiro. Quem te obedecer vai te seguir, quem não vai embora. A figueira vai balançar mais uma vez. Porque, poxa, acompanhe um raciocínio lógico. Jesus diz isso lá mesmo em Mateus 10. Discípulo imita o seu mestre. Eu tenho pregado amor, tenho pregado tanta coisa aqui, mas às vezes eu vejo que fazem mais do que a gente prega, né? Por isso que eu sou aprovado nessa área demais, porque eu mais prego. Por isso que aparece cada situação para mim, para ver se eu estou ligado. Hoje é culto de Santa Ceia, e na igreja não falamos apenas da palavra de Deus, falamos de diversos assuntos. O pastor tem que aprender a procurar para o irmão como é que ele está. Às vezes lá no centro de oração, quando eu estou no centro de oração, eu converso com os irmãos lá de manhã, na consagração. Tudo bem, irmão? Como é que está na sua casa? Tem alguma coisa para comer lá? Se a irmãzinha dizer: pastor, não tem hoje nem amanhã, vamos dar um jeito. Essa é a igreja que o Senhor está procurando. Marido com mulher, filho com pai, pai com filho. É uma desordem total. A Bíblia manda a gente perdoar um ao outro e amar. Eu vendo uma cena há uns dias atrás, uma filha gritando com a mãe. Eu olhei para aquela situação todinha e eu disse: meu Deus. Então a igreja é muito sério, porque nós temos que ser a imagem de Cristo, o reflexo de Cristo, e precisamos nos converter verdadeiramente. Se a gente não tiver isso dentro de nós, ter compaixão com o outro, compassividade um com o outro. Jesus se entregou por eles. Alguém se entregou por nós, e nós não queremos nos entregar por ninguém. Queremos fazer só a nossa parte. Um culto de Santa Ceia tão importante. Eu vendo uma matéria que passou na televisão, que há uns anos atrás aconteceu um massacre muito grande. Não estou lembrado, não sei se foi na região de Belém, se não falo a memória. Foi por ali, sim. E todos os familiares de um jovem morreram. E as pessoas envolvidas naquilo, eles foram julgados, pegaram 200 anos, recorreram, foram responder liberdade. Um dos chefes morreu de Covid. Escapou da justiça dos homens, não escapou agora da justiça de Deus. E eu vendo aquela situação todinha, e vendo que passou a imagem da época do conflito. Tinha uma reportagem lá, no momento do conflito, quando os policiais atiraram naquele povo por causa de terra. E eu vi o povo indo para frente, para cima, dos soldados armados. Eu não sei se eles atiraram para se defender, eu não sei. Eu só sei que houve um confronto. Pastor, aonde é que você quer chegar? Simples. Se o povo morreu por causa de terra, por que a igreja não se move, não se mexe para se unir, para ganhar a salvação eterna? Aí eu fico vendo que é o contrário. O povo está brigando aqui. Como eu falei naquele dia, eu repito de novo. Repara o defeito do pastor, do irmão, mas ele mesmo não chega para tentar ajudar. Só encontra defeito. Quando nós procuramos encontrar só defeito, nunca cresce.
Ao invés de se unir, a irmã passa 2 dias sem ir para o culto, aí a outra vai. Fala assim, irmã. Irmã, isso daí está desviado, ó. E a que está apontando está desviadinha. Porque está acusando. Quando nós, irmã, o que aconteceu? Não me vi mais na igreja, tudo bem com a senhora, está passando alguma coisa, estamos aqui, irmã. Vamos nos unir. Poxa, igreja, brincadeira. Será que eu vou morrer como Cristo morreu, mas está vivo? Eu não sei se Cristo vai me ressuscitar, então eu espero. É por isso que estou lutando. E as ovelhas não mudam. Pensem, eu falei, o culto, sempre eu disse 6 horas, vamos conversar para terminar cedo. Segunda-feira tem gente que trabalha, eu chego aqui quase 7 horas, agora que vai começar o culto. Por quê? Porque não tem ninguém. Aí o Cléo Márcio obriga de não começar o culto logo porque não tem ninguém. Pastor, você está falando isso na televisão? Eu estou. Estou falando para a minha igreja, eu que sou pastor. E agora? Vamos pensar um pouquinho no outro. Tem gente que mora distante, mora longe. Amém? Amém? E essa é a minha chamada de hoje para vocês. Obreiros que estão ligados, que você vai ter o curso de obreiro, procure chegar cedo. Pelo menos o culto começa com vocês. Eu não quero mais chamar atenção, não. A pastor Silvio marcou uma reunião para falar interna. Já falei isso várias vezes internamente. Agora tem hora que a gente bora para fora. Amém? Amém? Queria só apresentar mais uma vez. Eles moram no Vilacho dos Pássaros, né? O Bira com a sua esposa amada Heloísa estão conosco, né? Eu não tenho mais eles como visitantes, né? Eles são do nosso ministério, sempre estão comigo na sede. A Marilda, o Gustavo, entendeu? A mãe da esposa lá, do filho da Marilda. Esse menino conhecia ele desde pequenininho, Marilda conhecia há um tempo atrás, agora está de novo aqui. Essa coisa do céu, não dá para entender não. E são essas famílias que são do Vilages, e tem mais. Ontem eu conversei com algumas pessoas de lá, ontem, né? E eles falaram que estão lutando para ir para a igreja. Eu disse, meu irmão, bora lutar junto, vamos lutar. E a igreja orando pelo outro. Por isso, eu não digo que pago o preço por vocês, não. Eu oro por vocês. Porque quanto mais pessoas na igreja, mais é difícil de se lidar com muita cabeça pensante. Então vamos ajudar, vamos nos unir em nome de Jesus. Sabe por que eu vou contar uma história para vocês de alguém que foi expulso do céu? Ele deu tudo, Deus deu tudo para ele. Poder, formosura, inteligência. Então, igreja, eu quero que vocês abram o ouvido espiritual de vocês para ouvirem agora alguém que recebeu poder na terra também e é comparado como ele. E eu vou ler agora aquele que precisa abrir sua Bíblia, Isaías, Isaías 14, versículo 9. Eu vou ler do versículo 1 para a gente entender melhor. Diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda alegrar-se-á a Israel, e o porá na sua própria terra. Ajuntar-se-á com ele e os estranhos, e se chegarão à casa de Jacó. E os povos os ribeirão e os levarão aos seus lugares. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel possuirá esse povo por servo e serva na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. Acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descaso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirá este dito contra o rei da Babilônia. Aqui já está dizendo que ele é o diabo, mas o pregador lá
pregava dizendo que era o diabo, ensinando as ovelhas erradas. É uma pregação ao rei da Babilônia, ou a antiga Síria. Vamos lá então. Aliás, ou a Síria. Vamos lá então. Mas é assim mesmo, ó. Versículo 4. Então proferirá este dito contra o rei da Babilônia e dirá como cessou o opressor, a cidade dura e dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Vai. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, e clama com júbilo. Até as faias se alegrarão sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Até as árvores falavam desse homem, viu? Ó inferno, aqui na tua Bíblia tem como? É inferno aí, é? Desde o profundo se turbou por ti para te sair ao encontro na tua vinda. Assim acontece com aqueles que são desobedientes. Alguém sai ao encontro. Não é o céu, mas o inferno. Vão pegando aí. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono todos os reis das nações. Estes todos responderam e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribado no inferno a tua soberba. Com o som dos teus alaúdes, os bichos debaixo de ti se estenderam, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu. Lá vai, ó. Por isso que o pregador estava pregando, dizendo que era o diabo, e não é, ó. Vou cair esse texto aqui, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei debanda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo comum, os desertos, assolava as suas cidades, que a seu cativo não deixava ir solto para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Vou parar bem aqui, depois eu continuo. Soberano Deus, eterno Pai, Deus bondoso, Deus bendito, Deus eterno, abre o nosso entendimento, o entendimento desse povo, para conseguir entender o que é que esta mensagem quer passar, Senhor. Por isso, Deus da glória, eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que tua palavra vá e produza o fruto, a qual está sendo enviada em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, igreja. O interessante aqui nesse texto é que aparece alguém poderoso, alguém que outros reinos tinham medo, alguém que colocava as pessoas escrava, não deixavam ver a sua parentela, alguém soberbo, presunçoso, se achava o tal. Presta atenção na mensagem. Mas agora o texto está dizendo que alguém, outro rei, derruba ele agora. E foi o rei da Babilônia, não foi eu que derrubou ele? Ou esse aqui é o rei da Babilônia? Você vai chegar lá, não entender. E a Bíblia está dizendo que a alegria foi tão tanta da queda desse homem, que assolava a nação, que prendia o povo, que escravizava as pessoas, pela sua soberba, pelo mal que havia dentro dele,
que até as árvores, os cedros e outras árvores se balançavam no vento junto com os animais, cantando alegre, porque ninguém mais ia derrubar as árvores. O cara era tão mal que ele derrubava uma área todinha só para fazer palácios, castelos, coisas suntuosas. Mas agora vai entrar alguém na história que vai quebrar esse cara que dizia que ninguém conseguia derrubar ele, que ninguém conseguia tocar nele. Ele se achava o intocável. Pastor, o que é que eu aprendo? Você não é intocável. Aonde tem o melhor, tem outro. E também aonde tem o melhor, tem o pior. Ou não é nem isso, é onde tem o bom, tem o melhor. É assim que é mais certo a palavra. Onde tem o bom, tem o melhor. E outra coisa, não pensa tu, ô sabichão, que tu não é substituído, não. Mijou fora do carro, como dizia a vovó, outro entra no lugar. Oh, sou pastor, tem 20 igrejas, e daí? Esse cara aqui tinha reinos e reinos, 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 escravos, escravos, caiu. É total que a Bíblia vai comparar ele, né, como alguém muito especial da sua época para os homens terem medo. Ele dizia que não, eu vou colocar o meu trono acima de Deus, esse Deus aí. A ideia dele. Por que ele diz isso? Porque na cultura daqueles povos antigos, muitos deles tinham uma filosofia, até já falei aqui, que era o pós-vida. Muitas culturas, como a babilônica, a egípcia, a grega, elas tinham uma ideia de que a pessoa, se morresse com posse, quando a alma chegasse lá na passagem da barca, aparecia ali agora uma grande balança. Uma pena, que era a pena da verdade, aparecia. E a pessoa botava suas posses lá. Se as posses daquela pessoa, que ele tinha, a riqueza dele, não desse para descer o fiel da balança, ele era aniquilado, ia destruído. A alma dele ia ser destruída. Mas se a riqueza dele baixasse, ele é colocado no lugar do paraíso. Por isso que esse rei, com essa ideia, dizia: vou colocar meu trono acima do trono de Deus, porque eu sou um Deus na terra. Se eu sou um Deus na terra, com as riquezas que eu tenho, então lá também eu vou ser um Deus. E essa filosofia medíocre, ainda no dia de hoje, perdura. Não vê aí, rapaz, aqueles homens aí, os tais homens da sabedoria, inocentando um ladrão como Lula. Isso é muito sério, igreja. É muito sério. Um condena, o outro não, esse menino ninguém mexe nele. Tudo para um propósito, tudo para uma relação diabólica. Eu nem sei se esse vídeo vai demorar muito ou vocês vão mandar me prender por causa disso. Mas eu digo uma coisa para vocês: cuidado com a relação diabólica dos poderosos, dos políticos poderosos. Tudo instruído por uma força maligna chamada Satanás. E a Bíblia está dizendo para nós, para deixarmos de altivez no nosso coração, para deixar de egoísmo, porque assim como esse homem caiu, ele foi derribado. O rei da Babilônia prefigura Satanás. Sabia disso? Por isso que o pastor estava pregando lá que era Satanás. Porque a Babilônia representa o mundo. O Egito naquela época representava o mundo. O Egito naquela época representava o mundo. Pastor, mas por que o senhor pregou isso aí? Esse homem poderoso caiu, todo mundo ficou alegre. O trono dele caiu. Simples, porque eu quero levar para vocês para a verdadeira pregação que eu quero fazer. Está em Mateus. É justamente o término da pregação de sexta-feira. Tinha algumas pessoas que falaram na internet, estavam falando lá: ixi, o culto foi... Falaram comigo que foi uma bênção, que a pregação foi uma bênção.
Vamos para a segunda parte, pegando o gancho desse cara aqui mau, soberbo, presunçoso, que não queria dar voz para ninguém. Ele se achava o cara. Agora bora ver o que Deus ensina de ser. Vamos ver agora o que Deus ensina que o homem tem que ser. Mateus, lá na frente, 10. Anda um pouquinho para frente. Mateus 10. Eu queria ler o versículo 16. Mateus 10, 16. Diz assim, ó. Todos encontraram? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa da minha palavra, por causa de mim, para lhes servir de testemunha, e eles aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer, porque não sois vós que falará, mas o Espírito de Deus falará por vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. O filho se levantará contra o pai, e os matarão. E o ódio de todos, e serão odiados de todos, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Quando, pois, vos perseguirem naquela cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Agora vem a chave que bate com aquele texto do rei soberbo. Não é o discípulo maior do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Um precisa do outro, um não é melhor do que o outro, um tem que ajudar o outro. O filho e o pai, o filho na condição é servo, o pai é senhor. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. A chave, versículo 25 de Mateus 10. Basta os discípulos ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. O que é isso? Se disseram que Jesus, que é o pai de família, é demônio, imagine nós que somos os domésticos, os de casa, que não vão falar de nós. Por isso que a igreja deve ter essência, autoridade. Porque dentro do homem tem egoísmo, inveja, espírito faccioso. Quem diz isso é o irmão do Senhor, é Tiago. Tanta guerra. E nós vamos nos enfraquecendo à medida que o tempo vai passando, como o rei da Babilônia. Pensava que era o cara imbatível, ninguém tocava, mas veio um que derrubou ele. Quem derrubou? Foi o rei da Síria. O rei da Síria veio e derruba. Igreja, sempre alguém vai estar guerreando contra você. Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda a tua espada. Que quem fere com ela será ferido. Vou trazer isso como espiritual. Guarda a tua língua. Espada que não sai da boca, que não é guardada na bainha corta. Guarda a tua língua. Guarda. Por quê? Vamos dar conta do que falamos. Obreiro aprovado. Por isso que eu disse para clamar.
quando chegar agora um obreiro na igreja, eu vou botar ele 5 anos lá na cadeira, lá aprendendo para poder explicar. Porque chega um obreiro hoje e te dá a oportunidade para o cidadão, para a cidadã se sobressair. Aí depois fica, eu quero, papai, então não estava aprovado. Não dá para entender. Porque não é eu que digo isso não, é a Bíblia. Quem diz isso? O apóstolo Paulo mandando uma cartinha bem explicadinha para Timóteo. Timóteo, importa que o obreiro seja irrepreensível, marido de uma só mulher, olha só. Aí ele vai dizer assim mesmo, ó, que tenha domínio da palavra, que não seja dada bebida, e acima de tudo que não arrume confusão, contenda. Irmão, é correto, né? O pastor botou aí o irmão para cantar, aí ele não está cantando direito. E tu canta? Tu está cantando? Tu fica esforçado? Ah, o dirigente. E tu dirige? E se te botar num lugar e se tu fizer melhor? Não dá para entender isso, igreja. Olha, eu tenho orado a semana inteira desse propósito e Deus falando no meu coração. Aí depois queremos apontar o pecado do outro, o problema do outro e não conseguimos tirar o que está nos nossos olhos. É tão fácil apontar o pecado do outro, meu irmão. Jesus, o psicólogo de todos os tempos, vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que o homem, para ser verdadeiro, tem que ser seu imitador, como ele é de Deus. Ó, o apóstolo Paulo diz: seja imitador de Cristo. João também vai dizer a mesma coisa. Mas todos eles estavam instruídos pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus. Então, se você não está ajudando, não atrapalha. Quer ver? Jesus, pregando Bíblia, viu? Estou pregando Bíblia. Os discípulos chegaram: mestre, estão falando no teu nome. Por que a gente olha para descer fogo do céu para destruir aquele povo? Jesus disse: não é meu espírito, esse daí não. Eu vim foi para libertar os homens, para levar luz nas trevas. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajudar o ministério, vai derrubar. Então não tem como, a gente tem que ver. Tem que ser assim: ah, pastor, porque é um culto de Santa Ceia, hoje é tudo meloso. Meloso, uma ova. A gente fala todo dia isso e o povo não quer aprender. Aí depois vem a morte. Aí eu queria ir lá na casa da irmã Regina, lá pedir perdão para ela. Ah, mas ninguém me leva lá. Teve todo o tempo da vida lá para pedir perdão e nunca, só falando mal. Filho, oh, mamãe morreu. Ai, mamãe. Estava vivo, não honrava a mãe e não honrava o pai. Isso é hipocrisia, igreja. Se eu não consigo honrar minha mãe e meu pai, como que eu vou honrar um Senhor que eu não vejo? Hipócrita, diz o Senhor. Não vou mais nessa igreja porque pastor pega pesado. Então tu não lê a Bíblia, porque não existe mais porrada de ver Jesus Cristo chamando os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas de raça de víboras. É assim mesmo. Tu quer ser o rei da Babilônia? Pensando que tu vai crescer? Um dia tu vai. Pastor, você está falando para quem? Estou falando mais para aqueles crentes velhos que estão um tempão na igreja, andando com a Bíblia. A porrada é mais para cima desses aí. O irmão que está vindo para a igreja hoje, ele está aprendendo. Não vai te comparar com o irmão que está chegando na igreja hoje, não. É irmãozinho aí, ó, não se converte, tá na rua aí, sem camisa, andando. E ele que ao invés de ajudar o irmão, o instruir está apontando que o irmão é novo na fé. Não é a igreja. Não é a igreja. Eu vou fechar aqui com essa frase do Mestre Jesus. Esse Jesus
Jesus é muito lindo. Diz assim, ó. Versículo 27 de Mateus 10. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. Olha, não é falar mal do outro, não é puxar o tapete do outro, é pregar lá a palavra. De vez em quando fala na minha mesa lá uma galera que fala de irmão, bora começar outro assunto aí. Deixa eu, não precisa a gente estar ajudando, né? O irmão está aqui para se defender. Muitas vezes a gente larga o pau, né? Eu aprendi muito isso, porque no começo da minha caminhada, quem? Pastor fulano? Rapaz, esse cara aí! Deus, olha, tu, né? Um dia tu vai chegar lá, um dia ele vai te matar, ó. Teve uma pastora aí, que a irmã conhece. Essa mulher caiu uma vez em adultério. Mataram essa mulher lá em São Luís. Derrubaram. Uma galera, rapaz, aí pastor, ouvi dessa mulher aqui. Eu digo, rapaz, bora olhar pela mulher, rapaz. Um dia pode ser que eu vou estar lá e vou dizer, essa aqui é a mulher de Deus, hipócrita! E é tão tal que Cleomar já foi na igreja dela, amanhã eu posso ir lá. Aí que cara chegava lá, com essa mulher de Deus, e eu tinha metido o pau na mulher atrás. Rapaz, isso é muita hipocrisia desse bando de crente. Um dia mesmo aconteceu um negócio desse aí comigo aí. Aconteceu uma parada com um certo pastor aí mandaram uma mensagem para Cleomar, estava lá em casa, o cara metendo o pau no cara. Aí teve um culto aí, e o cara, rapaz, isso aí é homem de Deus. Rapaz, eu olhei pra cara no caboclo, me deu vontade de dar uma bifa nele. Cleomar sabe o que eu estou falando. Hipocrisia da igreja. E o Senhor quer que nós tenhamos uma boa comunhão. A ceia do Senhor é comunhão, a igreja é comunhão, somos membros um do outro, e Ele é o cabeça da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Você andar legal, igreja. Chegar aqui uma pessoa enferma, endemoniada, e todo mundo tem autoridade para expulsar demônio, orar, e as maravilhas de Deus cair aqui em nome de Jesus. Amém? A Bíblia pega com esse jovem pesado, mas é porque eu tenho plano, olha isso aqui, ó. Tem plano para ele. Chegou com o cabelo aí de Neymar, de pinta esse cabelo de preto. Por quê? Tenho planos para ele. Pleno, tenho um plano para ti, cara. Mas tem que sair do zap de noite lá, ficar mandando mensagem toda hora. Bíblia, come Bíblia, te alimenta o espírito. Não tem nada que fazer, come a palavra. Enchemos da palavra, porque a boca fala, porque o coração está cheio. É futebol, um caçamba, meu irmão, vai te encher da palavra. Bom de jovem seco, não tem palavra, não tem autoridade. Quando não é futebol, é o tal de zap aí que é 24 horas, né? Não, tem outro. Instagram. Eu tenho outro bicho aí. Facebook também? É o dia todinho. Eu não digo que a pessoa fala, converse com seu irmão e tal. Tem uma paz, bota uma palavra. Não, igreja, bom, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Aleluia! E o Senhor está falando aqui que tem gente perturbada com o que eu estava falando sobre isso aí, ó. Que se perturbe. Eu não vou pedir perdão porque foi o Senhor que falou no meu coração para falar sobre isso. E se ele falou, ele se responsabiliza. Fechando o texto, depois que ele diz isso, o que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai sobre o telhado, ele fecha. Versículo 28 de Mateus 10. E não temas o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por 1 centil, e nem deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Pastor, o que é isso? Deus sabe de tudinho que a gente faz. Por isso que a gente tem que cantar do Senhor pedindo perdão todo dia. Glória a Deus! Porque tudo é contado. Deus sonda o nosso coração. Ele sabe a intenção. Se a nosso coração é mau ou é bom. E nesta Santa Ceia, que possamos estar ligado com Deus. Mas para estar ligado com Deus, tem que estar ligado com o próximo.
obreiros que estão dispostos. Pastor, não, é todo mundo vai entrar no curso de obreiro. Mas para quem quer, aliás? Eu não sei se vai ser aqui ou se vai ser lá na sede, para todo mundo logo, não sei. Igreja, ou nós somos igreja ou não somos? Amém? Amanhã vai ter um culto para os jovens lá no bairro do Olho d'Água, ali, próximo da unidade escolar, ali no segundo grau, né? Ensino médio ali. Quem puder ir para dar força, um culto para pessoas que não são crentes. Vai ser lá na Associação dos Pescadores. Não é na colônia de pescadores Z14, não. É lá próximo da escola, segundo grau. Vamos fazer também este ano encontro de vaso. Dessa vez acho que vai ser numa rua, né? Porque na igreja não pode ter. Tem a festa da igreja em agosto aqui, ó, no Turiúba. É o último domingo. É o último sábado. Amém? Então que vocês possam estar firmes. Ó, tem vezes que eu faço uma pregação de ganhar dinheiro, bênção. Pai, a igreja sai sorrindo. Pai, hoje, pastor, eu recebi. Mas é assim, igreja, nós temos que nos consertar. Quando eu orava, eu vi muitas dessas jovens aqui ringindo o dente escondido para a mãe. Vi os jovens ringindo o dente para o pai e para a mãe. Ao invés de orar pelo pai, que às vezes é bêbado, que chega em casa bêbado. Você não presta! Você não quer ir para a igreja! Você é um beberrão! Rapaz, que coisa! Ao invés de orar pelo pai. Amém?